Imagine um império vasto e poderoso, governado por um rei absoluto, onde a vida e a morte dependem de uma única palavra. Nesse cenário, uma jovem judia, órfã e desconhecida, ascende ao trono e enfrenta um desafio capaz de destruir seu povo. Esta é a história de Esther, uma mulher cuja coragem, sabedoria e fé salvaram uma nação inteira. O Império Persa, sob o comando de Xerxes, era uma das civilizações mais poderosas e grandiosas da antiguidade. Xerxes, também conhecido como Assuero, era um rei cuja palavra era lei em um território que se estendia por mais de 127 províncias. Ele era conhecido por seu gosto pelo luxo e por sua governança centralizadora, mas também por sua natureza impulsiva. Xerxes governava de sua capital, Suzã, uma cidade opulenta e repleta de riquezas. E foi nesta cidade que ele decidiu organizar um banquete que duraria incríveis 180 dias. Um banquete não apenas para celebrar sua riqueza, mas para mostrar ao mundo o esplendor de seu reino. No final deste período, ele ofereceu uma festa especial para todos os habitantes da cidadela de Suzã. E foi nesse contexto de exagero e indulgência que um evento mudaria para sempre o curso da história. A rainha Vasti, esposa de Xerxes, era uma mulher de grande beleza e caráter. Durante a celebração final de seus banquetes, Xerxes, animado pelo vinho, decidiu exibi-la diante de seus convidados. Ele queria que todos admirassem sua beleza, mas Vasti recusou. Essa recusa foi um desafio direto à autoridade do rei. Ninguém ousava desobedecer a um rei da Pérsia. Em um momento de ira e influenciado por seus conselheiros, Xerxes decidiu destituir Vasti de seu posto como rainha. Vasti saiu de cena, mas o trono ficou vazio. E foi essa decisão impulsiva que abriu as portas para uma nova rainha, uma jovem que o próprio Xerxes ainda não sabia que mudaria o destino de seu império. Com a saída de Vasti, Xerxes iniciou uma busca implacável por uma nova rainha. A ordem foi clara: as virgens mais belas de todas as províncias deveriam ser levadas ao palácio, onde passariam por um longo período de preparação antes de serem apresentadas ao rei. Entre essas jovens estava Esther, uma humilde órfã judia, criada por seu primo, Mordecai. Esther, cujo nome original era Hadassa, era diferente das outras jovens. Criada em meio à simplicidade e ao medo do preconceito, ela havia aprendido a viver com discrição e sabedoria. Mordecai, que era um homem influente e respeitado entre os judeus de Suzã, sabia que o fato de Esther ser judia poderia ser perigoso. Por isso, ele a instruiu a manter sua origem em segredo. A preparação para se apresentar ao rei era meticulosa. Durante um ano, essas jovens eram banhadas em perfumes exóticos, óleos raros e passavam por tratamentos de beleza para garantir que estivessem impecáveis. Porém, mesmo em meio a tanto luxo, Esther se destacava não apenas pela sua beleza, mas por sua graça e caráter. Esther conquistou o favor de Hegai, o responsável por cuidar das jovens. Sua postura não era de arrogância ou ambição, mas de uma sabedoria tranquila. Quando finalmente chegou o momento de Esther se encontrar com o rei, algo aconteceu. Xerxes não apenas viu sua beleza, mas enxergou algo mais profundo. Ele a escolheu para ser sua nova rainha. E assim, uma jovem judia órfã foi coroada rainha de um dos maiores impérios da terra. Mas, no fundo de sua alma, Esther sabia que havia um propósito maior por trás dessa coroação. Enquanto Esther ocupava seu lugar no trono, Mordecai continuava fiel a seus princípios. Ele estava sempre vigilante, cuidando do bem-estar de sua prima e de seu povo. Um dia, enquanto estava nos portões do palácio, Mordecai ouviu algo que o fez agir imediatamente. Dois dos oficiais do rei, Bigtã e Teres, estavam conspirando para assassinar Xerxes. Mordecai informou a rainha Esther, e ela, por sua vez, relatou ao rei, dando crédito a Mordecai. O complô foi desmascarado e os conspiradores, executados. Embora o rei tenha registrado o feito nos livros das crônicas, Mordecai não foi recompensado na hora. Mas essa ação seria lembrada no momento certo. Amã, um dos mais altos oficiais do reino, era um homem arrogante e vingativo. Ele exigia que todos se curvassem diante dele. No entanto, Mordecai, sendo judeu e fiel às leis de seu Deus,
recusava-se a fazer tal ato. Isso despertou a ira de Amã. Mas Amã não queria apenas vingança contra Mordecai. Ele queria destruir todo o povo judeu. Usando sua influência sobre o rei, ele convenceu Xerxes a emitir um decreto para o extermínio de todos os judeus no império. Amã, em sua arrogância, jogou sortes, ou pur, para determinar a data do massacre. A sorte caiu no 13º dia do mês de Adar. Quando Mordecai soube do decreto, sua dor foi profunda. Ele vestiu-se com pano de saco e cinzas, clamando nas ruas de Suzã e convocando os judeus a jejuarem e orarem. Ester, ao saber do estado de Mordecai, enviou-lhe roupas, mas ele recusou. Ao invés disso, ele enviou uma mensagem urgente para a rainha. Mordecai pediu a Ester que fosse ao rei e implorasse pela vida de seu povo. Ester, porém, sabia que ninguém, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem ser chamado. Isso poderia significar sua morte. Mas Mordecai, com sabedoria e coragem, disse a famosa frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao trono?" Ester, após 3 dias de jejum e oração, tomou a corajosa decisão de arriscar sua vida. Ela se vestiu com suas roupas reais e se apresentou diante do rei, esperando por sua reação. Quando Xerxes a viu, ele estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida. Mas Ester não pediu imediatamente pelo seu povo. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Xerxes, curioso, aceitou o convite, e Amã, se sentindo honrado, compareceu. Durante o primeiro banquete, Ester permaneceu calma, mas convidou ambos para um segundo banquete, onde revelaria seu verdadeiro pedido. No segundo banquete, Ester finalmente revelou sua verdadeira identidade como judia e implorou pela vida de seu povo. O rei, furioso, perguntou quem havia tramado tal maldade. Ester apontou para Amã. Amã foi preso e executado na própria forca que ele havia construído para Mordecai. Mas o perigo ainda não havia passado. O decreto de extermínio ainda estava em vigor, e os judeus estavam à mercê de seus inimigos. Com a autoridade do rei, Mordecai escreveu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. Quando o dia chegou, o povo judeu triunfou sobre seus inimigos, e o decreto de morte foi revertido em vitória. Ester não foi apenas uma rainha, mas uma libertadora. Sua coragem, sabedoria e fé salvaram seu povo e estabeleceram um legado duradouro. A festa de Purim, celebrada até hoje, nos lembra dessa história extraordinária de bravura e determinação. A jornada de Ester nos ensina que, independentemente das circunstâncias, cada um de nós pode ser chamado para fazer a diferença. A história de Ester é mais do que um conto de heroísmo. É um testemunho de como a fé pode mover montanhas e como decisões corajosas podem mudar o curso da história. E você? Qual será seu momento de coragem? Se essa história te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima!